Alô? Oi, amor, eu tava pensando em você mesmo. Oi? Não, não como eu tô. Você tá. Tá quietinha, boazinha, você não pode se mexer nem pra mudar o canal da TV, sabe disso, né? Essa herdeira do meu trono tem que nascer na hora certa, do jeito certo. Não, tudo bem, se for menino, não tem problema. Tá bom. Tô animado mesmo. Não, o que acontece é que aquela dica daquele pessoal do trabalho a respeito de como preencher perfil em LinkedIn, essa história toda, eu acho que vai funcionar e finalmente eu acho que o meu tempo de espera, ele vai passar. Só hoje eu acho que eu mandei currículo para umas, quem sabe, 200 empresas. Mas e você, tá bem? Tá bom. Que bom. Tá bom. Beleza. Então mais tarde eu passo aí. Amo vocês. Beijo. Carteira, celular, calça caindo, cinto. Alô? Não, amor, tô me vestindo. Peguei, a camisa tava passada, peguei o blazer certo. Tá bom. Não, não tenho nenhuma novidade. A novidade é que eu tenho essa entrevista importante, finalmente. Não, eu tenho, na verdade, uma novidade. Você se lembra que a gente estava esperando por aquele caso da mamãe? A história do INSS? Então, o advogado ligou e parece que finalmente o assunto vai ser resolvido. Não, acho que até estão atrás do cara, do golpista, mas eu nem estou tão preocupado com isso. Eu queria mesmo que a mamãe ficasse bem. É, também, já falei com ela. Ah. Não, não estou sentado, estou me vestindo. Por quê? Sento. Já estou sentado. Mas eu não tinha te pedido para quando você fizesse esse exame, você me chamar, a gente não ia junto? Menino ou menina? É uma menina! Maria Alice tá chegando! Nossa, não tô acreditando. Tá bom, assim que eu sair da entrevista, eu passo aí para dar um beijo nessa barriga linda. Não. Nossa, mas quer novidade ainda? Não tenho mais nenhuma, essa tá boa já. Na verdade, tem mais uma assim. Você se lembra daquela planta que estava ali meio morre, meio vive na frente de casa? Não, não sei o nome dela. Pois é. A planta floresceu e deu uma flor linda. Boa noite. Olá. Bom vê-los. Sempre é muita alegria a nós receber você e sua família aqui em nossa comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter semanalmente uma experiência real com Deus. Bem, essa é a terceira parte da série Estações da Vida. Nela nós estamos analisando algumas das fases da nossa existência e como desenvolver a nossa confiança em Deus em cada uma dessas fases. Nós já falamos sobre o outono, que metaforicamente retrata as mudanças, as transições, as crises da nossa existência. Na semana passada falamos sobre o inverno, que da mesma forma simboliza as perdas, as dificuldades que todos nós passamos, momentos de dor, sofrimento, dúvidas. E se por alguma razão você não pôde estar conosco e gostaria de acompanhar as outras partes dessa série, não deixe de acessar tudo que já aconteceu aqui no nosso website www.novasemente.org. E hoje nós vamos focar nossa atenção na primavera. Primavera como sendo a estação que representa os períodos de expectativa, os momentos de espera da nossa vida. Sempre após ali os longos meses de inverno, a gente começa a perceber que a natureza muda.
o frio vai embora e ali começa o desabrochar da vegetação. A tristeza vai desaparecendo e pouco a pouco a esperança surge. Só que isso leva tempo. Esse processo demanda espera. Primavera. Essa, quer dizer, é a oportunidade que se apresenta diante de nós para que nós possamos desviar a nossa atenção das perdas, do pesar e focar nossos olhos na esperança, na expectativa de uma vida que volta a surgir. A primavera, ela aponta para uma promessa de renovação. Só que exige de nós o desenvolvimento de uma característica no nosso caráter que não é tão fácil de se ter. Eu mesmo luto com essa característica. Paciência. É fácil ter paciência? Principalmente a paciência necessária para a gente esperar pela resposta de Deus para os nossos anseios, para as nossas necessidades. Davi, ele também passou por suas primaveras, e ouça só o que ele diz: Tu, Senhor, ouves a minha voz. Faço a minha oração e fico esperando, vigiando com atenção, para descobrir a tua resposta. Faço a minha oração e fico esperando. Pouco tempo atrás eu precisei fazer uma limpeza nos meios eletrônicos de comunicação. Não sei se você tem as mesmas dificuldades do que eu, mas tem hora que a gente não aguenta mais o e-mail, né? Você precisa dar uma limpada nele. E esses dias eu limpando o e-mail, também precisei limpar a minha secretária eletrônica, outro problema. E ali eu comecei a ver as mensagens do passado. Ai, que coisa, encontrei mensagem lá de meses, gente esperando resposta. Alguns estão esperando até hoje. E alguns, muito provavelmente, já desistiram. Será que você já passou pela mesma experiência em relação a Deus? Não sei se você já sentiu algo similar. A sensação de que você ligou para Deus, deixou um recadinho lá na secretária eletrônica do céu e parece que você está esperando pela resposta. Não sei se você já teve essa sensação de que você tenta falar com Deus, parece que você liga e quando você está tentando falar com Deus, você escuta a mensagem: se o seu pedido é por um novo emprego, diz que 1. Se você está buscando uma nova namorada, diz que 2. Se você está buscando um bom marido, diz que 3. Se você não sabe o que fazer com o filho, diz que 4. Se você quer falar com o próprio Deus, aguarde na linha. Tempo de espera, 11 anos. Tem muita gente na fila, né, na tua frente. Para voltar para o menu principal, diz que 9. Eu tenho certeza, queridos, que a grande maioria de nós já passou por situações que você pede a Deus e parece que Deus não responde. Situações que parece que a espera é a única coisa que nós temos. A gente suplica e roga que Deus pudesse intervir na nossa vida, mas nada acontece. A verdade é que muitos de nós buscamos coisas, queridos, que nós não vamos conseguir sozinhos. É algo que você não vai conseguir através dos seus sonhos, dos seus planos. Você não vai conseguir através do seu dinheiro. Você não vai conseguir através dos seus talentos. Só Deus pode dar aquilo que você precisa. Apenas Deus pode conceder para você aquilo que você tanto almeja. Só que Ele ainda não disse sim. E você tem que esperar. E esse período de espera frustra muita gente. E quando nós percebemos que nós estamos passando por esses períodos, a gente, quem sabe até pensa: se Deus teve condições de criar o mundo em 6 dias, por que eu tenho que esperar 6 meses para aquele emprego? Por que eu tenho que esperar 6 anos para a resposta àquela minha súplica? Deus tem poder para fazer tudo de maneira instantânea, por que não responde? E as nossas perguntas não param por aí. Como é que nós podemos passar por esses momentos de espera? Esses momentos que muitas vezes parece que não tem fim. Como é que a gente consegue crescer? Há como aprender algo nessas experiências e nesses períodos de espera? Por que Deus nos deixa esperando? Todas essas perguntas, elas são importantes e nosso propósito hoje é poder responder algumas delas. Só que antes de entrar a resposta de alguma dessas perguntas, é importante nós entendermos quais são os resultados desses períodos de espera na nossa vida. Eu gostaria de mencionar pelo menos 4 deles com você nesse momento, os resultados da espera. E o primeiro deles é o seguinte: quando você passa por esperas de maneira apropriada,
isso renova a sua força, renova as nossas forças. Eu não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti algumas vezes. Parece que a bateria da gente descarregou. Emocionalmente, fisicamente, até mesmo espiritualmente. Quando nós estamos ali esperando pela resposta, uma das formas que Deus recarrega a nossa bateria é exatamente por esse processo. Ouça só aquilo que nós encontramos no livro do profeta Isaías no Antigo Testamento, sobre o desejo que Deus tem de nos conceder um novo tipo de força. Ouçam com atenção. Ele diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Já imaginaram isso? Caminhando sem se fatigar, correndo sem se cansar. Esse é o tipo de força que você e eu precisamos. Mas 2 versos antes, nós lemos o seguinte: Deus dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Portanto, o segredo da renovação da nossa força é claramente apresentado nesse texto. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. E aqui eu tenho um segredinho para contar para você. Não sei se você já percebeu, você não é o coelhinho da Duracell. Nunca foi. Você não é a esposa Duracell ou o papai Duracell. Muitos de nós até gostaríamos de ser, né? Para a gente poder ir em frente, né? Funcionando sem parar. E às vezes a gente até imagina que a vida real é assim, só que a realidade que eles aqui, todos nós precisamos de momentos de espera. Deus usa esses momentos para renovar as nossas forças, se você compreender de maneira adequada esse momento. Portanto, a espera renova as nossas forças, mas isso não é tudo. Há também um segundo resultado. Além de renovar nossas forças, a espera também refina nosso caráter. Existe um verso no livro de Romanos, no Novo Testamento, que nos ajuda a entender por que Deus permite momentos de espera na nossa vida. E o texto diz o seguinte: e a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Alguns anos atrás, bons anos atrás, 1986, eu tive a oportunidade de trabalhar por um período, eu já contei a história a alguns de vocês, quando eu concluí meu 2º grau, fiz na área técnica, em mecânica, e fiz estágio na General Motors, lá em São Caetano, num setor de desenho técnico. E uma coisa que eu amava fazer quando eu tinha um momentinho era poder ir até a linha de montagem dos carros e ver os carros ali sendo montados. E o que eu mais gostava é que no final da linha eles faziam testes com os carros. Naquela época, não sei como é hoje, mas naquela época colocavam os carros em alguns com pequenos galpões em que jogavam água nos carros para ver se o limpador de para-brisa funcionava, para ver se o pisca, testavam tudo no carro. Mas o que eu mais gostava era o momento que eles tiravam o carro dali, colocavam sobre alguns cilindros, ligavam o motor e ali eles começavam a acelerar e engatavam o carro. E o carro ia pegando velocidade, mas paradinho, só girava o eixo frontal. Engatava a primeira, acelerava e não mudava de marcha. E lá ficava em primeira. Até o momento que eu vi a fumaça saindo, eu falei: ih, vai estourar isso aí. De repente começou a mudar a marcha. Da primeira para a terceira, da terceira para a segunda. Depois eles dizem, né? Quando você pega o carro, vai bem devagarinho. Fizeram tudo já antes. Por quê? Para que esse teste maluco? Porque aquele é o momento decisivo. Se algum defeito existe de fabricação, é ali que tem que ser descoberto. Naquele momento. Aquele é o teste final. E que da mesma forma, quando nós desenvolvemos nosso caráter, há uma linha de montagem na mente de Deus. E onde é que tudo começa? Na espera. Como lemos no texto, depois desenvolvemos paciência. Depois, como resultado, força de caráter. Em seguida, nós desenvolvemos esperança e fé. Essa é a linha de montagem do nosso caráter. Portanto, Deus usa a espera para esse desenvolvimento, para que a nossa paciência possa ser purificada e possa ser desenvolvida na nossa vida. A Bíblia afirma: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Queridos, nós precisamos aprender a esperar, para que o nosso caráter possa ser plenamente desenvolvido.
Talvez se nós pudéssemos mexer nessa sequência, certamente nós mudaríamos a sequência. Talvez nós fizéssemos algo diferente. Só que a sequência é essa: provações, espera, paciência, força de caráter, esperança, fé. De acordo com a Bíblia, é assim que nós somos aperfeiçoados. Nós não podemos alcançar a pureza da prata ou a pureza do ouro sem refiná-lo. E você e eu, da mesma forma, nós não podemos desenvolver caráter sem passar por momentos de espera. Deus sabe como importante é esse momento na nossa vida. Portanto, nós precisamos compreender que, como resultado da espera, temos nossas forças renovadas, nosso caráter é refinado. E um outro resultado, um terceiro resultado, é que tudo isso redireciona nossos propósitos. Eu gostaria que você prestasse com atenção aquilo que a Bíblia fala sobre uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Espera. Jó. Todos nós sabemos o quanto que esse homem foi provado exatamente nessa área. E Tiago, no seu livro do Novo Testamento, fala sobre Jó assim: vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Eu gosto muito como a sequência do mesmo verso, a segunda parte desse verso, ele é traduzido em uma outra versão na Bíblia Viva, diz o seguinte: e das experiências dele, de Jó, podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem. Deus tinha um plano em mente para permitir que Jó passasse por aquela experiência. E da mesma forma que Deus tem um plano, um propósito em mente quando Ele nos dá períodos de espera. Paciência e propósito sempre andam de mãos dadas, porque junto com a espera está esse redirecionamento que Deus tem em mente para cada um de nós, para que nós possamos cumprir os propósitos que Ele tem na nossa vida. Se Deus deseja redirecionar, se Deus deseja mudar a direção da sua vida, em primeiro lugar, antes de te mostrar o caminho, Deus vai fazer com que você pare. E quando você então para, Ele vai mostrar para você qual é a nova direção. E tenha uma certeza: se você aceitar o direcionamento de Deus, será uma bênção para a sua vida. Porque se Deus deseja mudar a direção da sua vida antes de mostrar um novo caminho, Ele vai te parar. E depois que você parar, você entenderá qual caminho a tomar. E se você escolher seguir o caminho que Deus te mostra, será a melhor decisão que você tomará na sua vida. Paulo, ele nos assegura de uma maneira maravilhosa que Deus deseja nos dar, queridos, amo esse texto, infinitamente, mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Portanto, Deus, ele redireciona a nossa vida para que nós possamos desenvolver paciência. Paciência essa que será causada e gerada através das primaveras da nossa vida. Mas também há um quarto resultado que nós encontramos na palavra de Deus sobre esses períodos de espera. É que a espera também revigora a nossa fé. Se nós permitirmos que esses períodos de espera possam agir de maneira apropriada, o resultado será fortalecimento da nossa fé. Porque fé, queridos, é que nem musculação. Quanto mais você exercita, mais forte você fica. Quanto mais você usa a sua fé, maior será a sua experiência de confiança em Deus. Isso vai revigorar a sua fé. E uma das principais características daqueles que alcançam maturidade espiritual é exatamente como desenvolvem paciência. É quanto tempo você consegue esperar pela resposta de Deus. O conselho bíblico que nós encontramos é: descansa no Senhor e espera nele. E aqui, teoricamente, esse conselho é lindo, só que na prática é sempre mais difícil do que você imagina. Por essa razão, Paulo, ele adiciona um outro elemento nessa espera. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui está o segredo. Se nós não desanimamos, nós não podemos permitir, queridos, que esses períodos de espera
façam com que nós desistamos de prosseguir. A vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, a vida com Deus é uma maratona. Você precisa perseverar, manter a sua força, sem desistir. A espera, portanto, ela serve para que nós voltemos nossa atenção para Deus e assim podemos aprender a fortalecer a nossa fé. Nós não podemos esquecer que o tempo de Deus é perfeito. E o aparente atraso nas respostas que nós buscamos não significa a recusa de Deus em responder aquilo que você tanto almeja. Salomão, ele afirma: tudo o que ele fez, Deus, é apropriado ao seu tempo. Portanto, nós podemos, através da espera, ter nossas forças renovadas, nosso caráter refinado, nossos propósitos de nossa vida redirecionados, e podemos ter também a nossa fé revigorada. Só que alguns de vocês podem estar pensando agora: pastor, eu já estou esperando há tanto tempo. Minutos atrás eu conversava com uma pessoa que assistiu essa mensagem. E ela me disse: pastor, estou esperando há 7 anos pela resposta. Pastor, estou esperando, mas nada acontece. Por que eu não consigo ver? Por que eu não consigo sentir os resultados na minha vida? E é importante aqui, queridos, entender que não é apenas o que estamos esperando, mas como esperamos. Se esperar por esperar, desenvolver esse caráter, aqueles que pegam 23 de maio todo dia, serão as pessoas com o caráter mais lindo e maravilhoso desse mundo. Esperar por esperar? Portanto, a questão não é só esperar, e sim como esperar. E para isso nós precisamos ser pacientes. Eu não sei se você já percebeu, mas tem muita coisa na vida que a gente simplesmente não pode controlar. Pouco tempo atrás eu estava numa viagem de Brasília para São Paulo. Era um dos primeiros voos, creio que o primeiro voo de Brasília para São Paulo, 5 da manhã. E eu tive que madrugar. Peguei o táxi, saí do hotel e fui para o aeroporto. E na conversa com o taxista eu não prestei atenção. E obviamente era de madrugada, não enxerguei nada, não vi como é que estava o céu, fui para o aeroporto. Cheguei lá, fiz meu check-in. E rapidinho, sem fila, ninguém no aeroporto. Quem é louco para viajar essa hora, né? E fui para a sala de embarque, sentei, de repente escuto um alto-falante no sistema do aeroporto que chamando o nosso voo, a hora de embarcar. Entreguei o papelzinho para a moça. E aí, quando eu me aproximei do corredor, eu percebi que lá fora estava diferente do normal. Um relâmpago aqui, outro relâmpago lá. Entrei no avião, peguei meu lugar. Eu não gosto de viajar na janela, estava no corredor. Mas eu só fiquei com o pescoço assim. A pessoa também dando uma olhadinha como é que estava lá fora. E eu confesso para vocês que há muito tempo eu não vi uma chuva como aquela. Um vento tão forte que dava a sensação que o avião estava... uma tremenda de uma tempestade. O intervalo entre um relâmpago e outro era de poucos segundos. E eu pensei comigo, obviamente, alguém em sã consciência, e que seja o piloto, ele vai esperar, no mínimo, a situação dar uma melhoradinha para depois pensar em decolar, né? Triste ilusão. Para minha surpresa, o procedimento ali de decolagem seguia de maneira normal, como se nada tivesse acontecendo. As pessoas entrando, então tomando seu lugar, fecharam a porta, de repente começa a mexer com aquele negócio. Eu tive a sensação de que o percurso ali até a pista de decolagem demorou horas. O silêncio dentro do avião era ensurdecedor, ninguém abria a boca. Ninguém dizia uma palavra. Todas as luzes apagadas, a única luz que entrava era o clarão vindo do lado de fora, um relâmpago atrás do outro. E nesse momento eu estava torcendo, então eu torcia para que algum dos passageiros com mais coragem que eu se levantasse da cadeira, né? E dissesse que eu tenho que ir no banheiro, esqueci meu guarda-chuva lá dentro, qualquer coisa servia para parar aquele avião.
qualquer desculpa que alguém desse para simplesmente a gente voltar. E eu fiquei pensando, será que ninguém ia fazer coisa alguma? De repente eu escuto: tripulação, decolagem autorizada. Eu não pude acreditar. Eu não acredito. E naqueles minutinhos, queridos, que eu imaginava que eram os últimos minutos da minha curta vida nesse mundo, eu comecei aquele processo de, como é que a gente diz, confissão emergencial. E comecei a orar a Deus, não estou brincando. Eu falei: Senhor, foi muito bom viver até hoje. Bom Deus, se algo na minha vida, estou falando sério, comecei a confessar tudo quanto é pecado para Deus. Senhor, se algo na minha vida que não devia estar aqui, Senhor, por favor, tira, apaga minhas transgressões. E preocupado com a minha linda família, eu comecei a orar: bom Deus, cuida da minha esposa amada, dos nossos filhos. Senhor, que ela nunca se apaixone por homem algum. Aí, eu estou inventando, essa parte eu não orei, não. Pergunto para você, o que eu podia fazer naquela hora? Nada. Um doido autorizou e o outro doido ia levar o negócio. Nada. Simplesmente não havia como controlar aquela situação. E graças ao bondoso Deus, decolamos sem maiores dificuldades, e hoje eu estou aqui para contar a história. Amém. Mas sem dúvida nenhuma, há tanta coisa na nossa vida que a gente não tem como controlar. E é por essa razão que a gente precisa ser paciente. Mas sempre, mas como? Como é que eu posso ser paciente? Como é que eu posso crescer na primavera da minha vida? Como é que eu posso crescer nessa estação da espera? E a verdade, queridos, é que a gente não vai aprender até que nós aprendamos a esperar. Por quê? Porque nós passamos grande parte da nossa vida na sala de espera, esperando. E o segredo para aprender a viver, mesmo quando a gente espera, creio que passa por pelo menos 3 aspectos. Durante essa série eu tenho mencionado a vocês. Se você tem uma canetinha e consegue enxergar alguma coisa, tome nota. 3 simples passos que você pode dar para você superar as primaveras da sua vida. Como é que nós podemos superar? Como nós podemos passar pelas primaveras da nossa vida? Primeiro passo que você pode dar: espere em Deus. Espere em Deus. De maneira extraordinária, esse Deus, Ele afirma: eu sou o Senhor. Ele diz: aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Espere nele. Espere no Senhor. Mas deixa eu te perguntar, quando você espera por quem? Por quem? Você está esperando em Deus ou você está simplesmente esperando a resposta? Você fica esperando por aquilo que você pediu para que aquilo aconteça? Ou você fica esperando Deus agir? Eu queria que você pensasse comigo um minutinho. Essa é uma lição, queridos, importantíssima que Deus quer que nós aprendamos sobre espera. Ele diz: espere em mim. Espere em Deus. Nós temos a tendência de esperar não em Deus, mas pela resposta daquilo que a gente busca. E Deus, Ele acaba sendo o meio para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Muitos tentam tudo o que podem, e quando percebem que nada funcionou, então eles usam Deus como a última opção. Eu vou tentar pedir para Deus a resposta daquilo que eu tanto busco para a minha vida. Só que agindo assim, nós sempre queremos e esperamos pela resposta e não em Deus. Só que a Bíblia, ela, de maneira clara, nos orienta a nós sermos mais pessoais do que isso. A Bíblia diz: espere no Senhor. Nós precisamos, queridos, fazer com que a nossa espera seja menos focada na resposta e mais focada em Deus. Em vez de esperar, por isso que você tanto busca, que você sonha, você precisa voltar o seu olhar para Deus e dizer para Ele mais ou menos o seguinte: Senhor, eu sei que Tu podes todas as coisas. Que num piscar de olhos, Tu pode me dar aquilo que eu sonho. Mas o que eu estou esperando é que Tu possas operar na minha vida de acordo com a Tua vontade.
e com sinceridade dizer para Ele: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio nas Tuas mãos. Só que aqui nós precisamos ser bem cuidadosos, porque eu sei que alguns podem estar pensando: então significa então que eu preciso esperar em Deus, então é só deitar no sofazão, né? Ligar a televisão, ficar com a pipoca, estou esperando no Senhor. Não é isso não, de jeito nenhum. O que significa esperar? Aqui nós precisamos aprender o que realmente significa o verbo esperar em duas línguas. A primeira é fácil para nós, português. Esperar vem do latim sperare, que significa, e aqui eu leio a definição do nosso dicionário, de maneira transitiva, o verbo ter esperança em, ou intransitivo, estar na expectativa, crer. Só que eu convido você a abrir um pouquinho mais sua compreensão sobre o verbo esperar, entendendo um pouquinho o que significa em hebraico, a língua do Antigo Testamento, onde esperar significa, queridos, algo mais profundo. Esperar significa confiar, colocar seus olhos, e aqui de maneira específica, em Deus, e reconhecer que mesmo durante os períodos de espera, somente Ele é capaz de responder às suas preces e satisfazer as suas necessidades. Esperar significa confiar nesse Deus. Esperar, queridos, deveria ser uma experiência pessoal, uma experiência profunda com Ele. Períodos de espera são frequentemente, ouça o que eu digo a você, os melhores momentos, as maiores oportunidades para que você aprenda a confiar em Deus. Mas eu tenho medo que alguns, quem sabe, ainda continuem pensando que esperar em Deus é como se nós estivéssemos num tipo de roletrando. Você lembra do roletrando? Me perdoem aqui se ofendi você, mas quando eu era pequeno, assim que eu cresci, né? Meus pais assistiam e eu ficava vendo roletrando em casa. Basicamente assim, a gente tem a chance de virar a roda da nossa vida e ver onde é que vai parar, né? Se eu tiver sorte, Deus vai dar aquilo que eu peço. Se eu tiver azar, não recebo nada. Só que a verdade, queridos, é que a nossa espera não tem nada a ver com sorte ou azar. Porque quando nós esperamos no Senhor, nós esperamos em um Deus que nos conhece, um Deus que nos ama, um Deus que se importa com cada um de nós. E assim nós esperamos Deus agir. Assim nós esperamos Deus agir na nossa vida. Desde os tempos antigos, diz a Bíblia, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Uau! Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ao esperar no Senhor, nós não esperamos, queridos, somente pela resposta daquilo que a gente deseja. Nós esperamos Deus agir. Nós não esperamos pelo acaso, nem por sorte, nós esperamos Deus atuar. Só que esse texto nos diz que enquanto nós esperamos, Deus trabalha. Só que às vezes o contrário também é verdade. Enquanto Deus espera, a gente continua tentando vencer com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, tentando encontrar aquela alternativa que a gente tanto busca. Basicamente Deus diz para você: filho, filho, filha, quando você se cansar de tanto tentar sozinho, é só vir a mim. E é por essa razão, queridos, que Jesus Cristo certa vez disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo para você: eu quero te ajudar, meu filho. Eu quero ser parte da resposta para a tua espera. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E essa, queridos, é uma experiência, repito, uma poderosa experiência de confiança nesse Deus. E é por essa razão que Davi escreveu no livro dos Salmos: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E na sequência ele diz: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Entregue, confie, descanse, espere. Esse é o conselho
que a Bíblia nos dá. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere em Deus. Espere em Deus. O segundo importante passo que você pode dar, o primeiro deles é esse: espere em Deus. O segundo, não espere sozinho. Você não está sozinho enquanto espera. Queridos, há uma diferença muito grande entre esperar sozinho ou esperar ao lado de alguns amigos. Quantas e quantas vezes a gente passa por experiência que você precisa esperar e às vezes sozinho. Quando você viaja, por exemplo, você está no aeroporto, aguardando o seu embarque, que diferença faz estar sozinho ou com um amigo ou com um parente? É incrível, o tempo passa rápido, você não percebe. Você está conversando, a companhia de outra pessoa te ajuda. Eu quero dizer a vocês, sugerir que existem pelo menos 2 grupos de pessoas que podem ajudá-lo e ajudá-la quando você passa por momentos de espera. Um desses grupos, o primeiro deles nós encontramos aqui, nesse livro, na Bíblia. Porque nesse livro nós encontramos uma enorme lista. Esse livro, querido, está repleto de pessoas que esperaram. De A a Z. De Abraão, lá no Antigo Testamento, que esperou por um filho, até Zacarias, no Novo Testamento, que também esperou por um filho, João Batista. Do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, onde Noé esperou mais de 100 anos pelo dilúvio, quando ele construiu a arca, até o último livro da Bíblia, onde João esperou, exilado numa pequena ilha, a revelação dos acontecimentos finais da história do nosso mundo que Deus deu a ele. A Bíblia, esse livro que está repleta de experiências e histórias de pessoas que aprenderam a esperar Deus agir. Paulo, Jeremias, Maria, Isaías, Lázaro, Ana, a lista é extensa. A gente conhece bem a história, eu mencionei na primeira parte dessa série, a história de um jovem chamado José no Antigo Testamento. Ele esperou muito tempo, desde o momento que ele foi vendido ali como escravo, até se tornar o governador do Egito. Há a história também de outro José, agora no Novo Testamento, que esperou 2 anos no Egito, até que Herodes morresse, para que ele pudesse voltar com a sua esposa Maria e um pequeno menino, um gurizinho, chamado Jesus. Eles esperaram. Todos eles aprenderam a esperar. Cada um deles passou pela experiência da espera. No livro de Hebreus nós lemos a seguinte afirmação: e assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Mas talvez você esteja pensando, mas esse aí, pastor, Abraão, pai da fé. Eu não tenho essa fé, não. Só que você não pode se esquecer, queridos, e ouça com atenção isso, que o pai da fé, Abraão, ele teve as suas dificuldades na sua vida. O pai da fé, Abraão, teve suas dúvidas. Abraão, ele esperou 25 anos para ver o cumprimento da promessa que Deus lhe fez, que ele teria um filho. O filho da promessa. 25 anos. Só que durante esse tempo, Abraão e Sara, sua mulher, eles cometeram uns errinhos. Eles decidiram, por si mesmos, por conta própria, fazer as coisas mais fáceis para Deus. Só que eles acabaram em problemas. Só que a gente acabou de ler que Abraão, tendo esperado com paciência, é o que a Bíblia diz. Portanto, aparentemente, queridos, quando a espera está envolvida, não são as lutas que você tem no caminho que contam, e sim o resultado final. Você pode ter algumas quedas pelo caminho. Nós temos quedas pelo caminho. Consciente ou inconscientemente nós erramos, nós pecamos, fracassamos. Só que você e eu não podemos deixar de confiar em Deus. E essa foi a diferença na vida de Abraão. Ele sempre se voltava ao Senhor. Todas as vezes que Abraão errou, cometeu problemas em sua vida, ele voltou-se para Deus. E
Eu digo a você nesse momento, se você ainda luta contra as estações de espera, se você tem problemas com espera na sua vida, bem-vindo ao clube. Porque todos nós temos dificuldades. Alguém aqui não tem dificuldade? Se levantar a mão, o maior mentiroso do mundo já está com problema, não? Todos temos problemas. Todos temos dificuldades. Assim como esses homens e mulheres da Bíblia tiveram seus problemas, suas dificuldades. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano. No mesmo livro de Hebreus, nós lemos, capítulo 12, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Esse texto aqui se refere, queridos, a todos aqueles que já se foram antes de nós, que amaram a Deus, e é como se eles estivessem numa arquibancada torcendo por cada um de nós. Vai em frente, não desiste. Vale a pena esperar. Nós vencemos. Esse versículo ele termina dessa forma: corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos é proposta. Só que além dessa multidão de pessoas que eu acabei de mencionar para você, que através do exemplo, através da vida, da experiência, ensinam a nós a virtude da espera, existe um outro grupo de pessoas que pode também te ajudar. Que grupo é esse, pastor? Aqueles que estão sentados aí ao seu redor. Pessoas aqui em nossa comunidade que têm aprendido a esperar pelo Senhor. Pessoas que têm aprendido através da sua experiência a viver esse relacionamento com Ele. Pessoas que já viram Deus agir na sua experiência. E eu tenho certeza que se desse a oportunidade para vocês falarem nesse momento, eu encontraria aqui muitas histórias de pessoas que já entenderam o que significa Deus agindo em sua vida. Portanto, aproveite essas pessoas que estão ao seu redor para que você possa compartilhar também com elas o que você tem vivido. Para que juntos possamos aprender a passar pelas estações da espera. O apóstolo Paulo nos aconselha o seguinte: confortem aqueles que estão atemorizados, tenham um carinhoso cuidado por aqueles que são fracos na fé, e tenham paciência uns com os outros. E é isso que nós precisamos fazer, queridos, ajudando-nos uns aos outros, nos momentos de espera. E é por essa razão que nós aqui, nossa comunidade, na Nova Semente, nós intencionalmente temos pessoas que estão aqui para ajudá-los. Temos alguns ministérios em nossa comunidade disponíveis a você. A oportunidade para que você possa continuar a sua jornada de descoberta e amizade com Deus. Por exemplo, o Ministério de Diálogos Interativos, todos os sábados à tarde. A oportunidade que você tem através do processo, através do Ministério Começos, entender o sonho de Deus na sua vida, compartilhar em grupo de pessoas a sua jornada. Estamos aqui para servi-los. Portanto, espere no Senhor. Segundo, não espere sozinho. E para concluir, lembre-se, Deus espera por você. Deus espera por você. Lá no finalzinho da Bíblia, a segunda carta de Pedro, nós lemos o seguinte texto: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, a Bíblia diz que Deus é paciente com cada um de nós. Deus é paciente com você, comigo. Então, quando você estiver passando por momentos de espera, uma das melhores lembranças que você pode ter é a seguinte: Deus é paciente comigo. Ele é paciente comigo e por isso Ele está me ajudando a desenvolver meu caráter. Por ser paciente comigo, Deus está permitindo essa situação para que eu possa mudar meu coração, mudar minha vida. E quando nós somos sinceros, queridos, ao encarar nossa própria situação, percebendo o quão paciente Deus precisa realmente ser conosco, algo especial acontece em nós.
Porque vamos ser bem sinceros, a gente vive cometendo os mesmos erros, não? Os mesmos. E Ele, Deus, pacientemente continua ainda ajudando-nos a crescer. Pacientemente Ele continua do nosso lado, nos ensinando o caminho que a gente precisa seguir para confiar mais e mais nele. No livro de Colossenses, lá no finalzinho da Bíblia, Paulo nos diz que Deus continua agindo na nossa vida nos momentos de espera. E Ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Deus nos fortalece com o seu poder, para que a gente aprenda a ser mais paciente. E nunca se esqueça da maravilhosa promessa que nós encontramos lá no livro do profeta Isaías. O Senhor ainda espera que vocês voltem para Ele, para mostrar o quanto Ele os ama. Ele vai demonstrar o seu amor com grande poder, porque o Senhor é um Deus justo e fiel. E felizes são as pessoas que dependem dEle. Deus está pacientemente esperando. E Ele espera que você permita que Ele entre na sua vida. Talvez alguns possam estar pensando, escuta, eu já errei tantas vezes. Eu já ignorei tanto esse Deus. Eu não posso nem acreditar que eu estou aqui hoje. O que eu estou fazendo aqui? Sabe você que está nos assistindo agora? Posso estar pensando, eu não tenho coragem de me aproximar de Deus, depois de tudo que eu já fiz. E eu queria que você prestasse atenção. E que cada um de vocês prestasse atenção no que eu vou dizer para você nesse momento. Deus é muito mais paciente com você do que aquilo que você imagina. Deus é muito mais paciente com você do que aquilo que você imagina. Deus é paciente com cada um de nós. Queridos, esse Deus esperou mais de 400 anos para libertar seu povo do cativeiro egípcio. Esse Deus esperou mais de 4.000 anos, desde o momento que Ele deu a promessa. A primeira promessa de que o libertador viria, o libertador da raça humana, até o cumprimento da sua promessa, com a primeira vinda de Jesus Cristo, mais de 4.000 anos. Você acha que esse Deus já se cansou de você porque você está fazendo Ele esperar 10, 20, 30, 50, 80 anos? Deus é paciente com você, meu querido amigo. Deus é paciente com você, minha amiga. E hoje esse Deus espera que você decida permitir que Ele entre na sua vida. E que Ele demonstre para você, para cada um de nós, o seu amor. Um dos mais extraordinários textos, pelo menos na minha opinião, que a gente encontra na Bíblia, é o texto lá no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 3, verso 20. Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Isso Jesus continua dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar na sua casa. E com essa pessoa eu vou cear. E essa pessoa vai cear comigo. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Jesus ainda espera por você. E queridos, nunca se esqueça, ninguém bate em porta alguma do lado de dentro. Se bate, é porque ainda está do lado de fora. E Ele não desiste.
Só que esse Deus não é arrombador de portas. Ele nunca vai forçar na sua vida que você o aceite. Ele espera a sua decisão. E esse mesmo Deus hoje, Ele nos dá a força que necessitamos para passar, queridos, pelos momentos de espera. Só que esse Deus também espera. Ele hoje está esperando. Esperando o momento para demonstrar para você de maneira real o seu amor. Deus também espera, não é só você. Ele espera, mas Ele nunca desiste. E você? E você? Pai eterno, o que dizer? Quantas e quantas vezes quando a gente reclama, estamos aguardando, esperando a resposta, esperando a bênção, pedimos, imploramos, sem perceber que no fundo é o Senhor que espera por nós, pacientemente esperando a que possamos de maneira completa, de maneira real e restrita, que possamos confiar em Ti. Meu Deus, Tu conheces a vida de cada pessoa que aqui se encontra nesse momento. Centenas de pessoas que cada uma delas tem uma história diferente. As pessoas que nos assistem nesse momento ouvirão essa mensagem no futuro. Tu conheces a vida de cada uma delas. E talvez muitas hoje estão vivendo exatamente essa estação da vida. A estação da espera. A expectativa de algo que ainda não chegou. Bom Deus, eu suplico que não desistam. Por favor, Pai, não permita com que essas pessoas possam desistir de viver uma experiência contigo. Que sejam perseverantes, que possam ser pacientes, que possam aproveitar a experiência daqueles que no passado já viveram momentos similares. Os grandes homens e mulheres da Bíblia, pessoas que entenderam o que significava esperar e vencer por fé. Que aprendam daqueles que estão aqui em nossa comunidade ou de pessoas que vivem essa experiência contigo. O que significa também viver em confiança e em fé. Para que possamos, bom Deus, superar esses momentos de espera. Com alegria em nosso coração. De que Tu és um Deus paciente. Um Deus que espera por nós. E um Deus que não desiste. Obrigado, Pai eterno, por isso. Senhor, abrimos a Ti nesse momento nosso coração. E suplico, bom Deus, que a promessa que Cristo fez seja uma realidade na vida de cada um de nós. Bom Deus, se hoje o Senhor ainda bate na porta do meu coração, na porta do nosso coração, nós o abrimos. Deus eterno, entra. Pai querido, entra e habita em nós. E isso eu te lhe suplico, em nome e pelo amor dele, a razão da nossa existência, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.